Oi, boa tarde. Eu sou Isabela Novak, faço formação pedagógica pelo Estácio, eu tô no primeiro período, e esse é meu PCC sobre educação inclusiva. Então, a educação ela é um direito de todos. E não só um direito, ela é um compromisso mundial para que a educação realmente chegue a todos. Educação básica e para providenciar, dar a chance das pessoas terem uma vida digna. Segundo a Unesco, adaptações e flexibilidade são as novas habilidades necessárias para enfrentar um mundo em rápida mutação. Então, o mundo está mudando muito, de fato, né? E a gente vem se adaptando às mudanças. Por exemplo, eu quando estudei na escola, a gente pesquisava através de enciclopédias, na biblioteca, né, livros, Farol do Saber. Hoje em dia as crianças já nem sabem mais o que é isso, né? Então ficou muito acessível, né, a informação para elas. Tem um celular na hora que elas já pesquisam ali o que precisa. Ou levam um notebook, tem a possibilidade de levar um notebook. Tem algumas escolas que fornecem um notebook para pesquisas dentro da escola, computadores. E a gente foi se adaptando, né? A gente acolheu a mudança e a gente se adaptou a ela. E com a educação inclusiva, basicamente também foi assim, né? Mas a educação inclusiva demorou muito para chegar no Brasil, né? Finalmente ela chegou. E agora ainda a gente precisa de muitas melhorias para acolhê-la melhor. Então, eu trabalho numa escola particular, eu faço estágio, eu sou tutora de 2 alunos com autismo. Um dos meus alunos, ele tem, além do TEA, TDAH. E o meu outro aluno, ele tem TEA. E dentro da turma dele tem um outro menino com baixa visão. Então, o que eu pude observar é que eles são tratados como iguais, o que é muito bom, né? Eles não são tratados muito como diferentes, mas, ao mesmo tempo, isso é muito bom, porque é assim que tem que ser mesmo, tem que ser acolhido, tem que ser tratado como igual, todo mundo, independente, né, das características individuais, todo mundo tem os mesmos direitos, mas eu acredito que esse pensamento também gera um pouco de sentimento de injustiça em alguns alunos, porque eu pude perceber que há um questionamento. Por exemplo, um dos meus alunos que tem TEA, ano passado, no 6º ano, eles não podiam levar celular para a escola, os alunos, mas ele podia, porque, né, devido ao autismo, que ele era o apoio dele, o celular servia como apoio para ele, o apoio emocional. E também, como a característica dele é ficar mais isolado, né, não participar tanto dos grupos, das atividades em grupo, dos jogos em grupos, então era uma forma dele ter lazer, né, porque os outros alunos estavam tendo lazer de outra forma e para ele era muito estressante, então ele também precisava, porque ensino integral, eles ficam das 8 da manhã até as 5:30 da tarde, então ele também precisa ter em alguns momentos de lazer, e isso gerou um sentimento de justiça em alguns alunos, de por que ele pode trazer o celular e eu não posso. E eu percebo que não é muito falado sobre isso, sabe? Parece que, assim, vamos poupar tal aluno, né, o aluno que tem autismo, dessas conversas, assim. Mas eu não acredito que seja o caminho. Eu acredito que quanto mais a gente fale sobre as diversidades, quanto mais a gente fale sobre a deficiência, mais fácil fica da gente vê-las como uma forma positiva. Então, o meu projeto é para incentivar a fala e também trazer muitas características sobre as diferenças, né? As diferenças de cada um. Então, no caso, o aluno que tem baixa visão, ele senta sempre na frente. Ele pode se levantar quando for para ir perto do quadro, para conseguir ver os slides, né? Para conseguir ler mais de perto. Isso não é visto, né, como um privilégio, porque ele pode levantar a qualquer hora para ir ali perto do quadro. Não é um privilégio dele, né? É um apoio. Assim como com o aluno do autismo, usar o celular era um apoio. Então, isso tem que ser entendido por eles. Que não é um privilégio, é um apoio. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais fácil fica para eles compreenderem. Porque também não é tão fácil assim, né? Um pré-adolescente que tá passando por todas aquelas mudanças compreender tudo isso. Então, o nome do meu projeto é Gentileza Gera Gentileza, né? O famoso pequeno poema do José Datrino. E o tema do trabalho é diferenças entre cada indivíduo. Cada pessoa é um ser único. O período que o projeto será trabalhado foi trabalhado na semana passada. E as séries e anos que serão contemplados com o projeto é o 7º ano, pois meus 2 alunos são do 7º ano. Objetivos do projeto. Dar oportunidade para os educandos praticarem habilidades socioemocionais, né? Dar a oportunidade deles praticarem a empatia
possibilitar e objetivos específicos. Possibilitar o desenvolvimento emocional e social, dar oportunidade do desenvolvimento oral, porque eles vão ler, vão praticar a leitura e também ler em voz alta. E os alunos terão a chance de expressar sua criatividade escrevendo bilhetes gentis. A justificativa do projeto: respeito, empatia, diversidade não são ciências. Elas não são ensinadas na escola como a matemática, o português, que tem livros, tem professor, e a gente vai falar sempre sobre o mesmo conteúdo, né? Em qualquer livro vai estar igual, é uma ciência, né? Então, as coisas que são científicas, né, sempre tem a mesma, não sempre a mesma metodologia, mas o mesmo conteúdo, né? Então, esses assuntos não são ciências, então eles precisam ser tratados em todas as oportunidades possíveis. Eu acredito que o professor, dentro da sala de aula, toda oportunidade que ele tiver de falar sobre respeito, sobre empatia, ele deve abraçar essa oportunidade de falar. Porque quando a gente fala, quando um professor, principalmente, né, fala pro aluno sobre isso, é como se o professor estivesse lendo um livro pro aluno, explicando sobre aquilo. E tem coisas que, por exemplo, quando a gente escuta um nome de alguém estrangeiro, um nome que a gente não conhece, então causa estranheza a primeira vez que a gente escuta o nome. Mas aí a gente começa a conviver com a pessoa, a gente fala tanto o nome dela que não causa mais nenhuma estranheza, né? É um nome comum pra nós. E respeito, empatia, tudo isso é da mesma forma. Quando cada vez mais que a gente vai falar sobre isso, mais positivo vai ficar, mais fácil, não vai causar mais estranheza. E também é bom sempre dar espaço para fala, porque é onde a gente pode também fazer correções. Então, se um aluno usa um termo que já não é um termo que deve ser usado, como você pode aplicar de uma forma positiva, explicar para ele que esse termo não caiu em desuso, que ele não é usado mais, que não é respeitoso. Então, também com questionamentos a gente vai aumentando ainda mais, né, o nosso conhecimento. E através do exemplo, né? Então, sempre que nem a gente observa aqueles vídeos, né, na internet, de que a pessoa do carro tá no drive-thru e pagou o café da pessoa de trás. A pessoa de trás não aceita só o café normalmente. Tipo assim, ele pagou, tudo bem. Não, ela paga o café da pessoa de trás. Então, gentileza gera gentileza, né? Então, é sempre através dos exemplos que a gente aprende. Então, eu quero... através desse trabalho, né, através desse projeto, dar a possibilidade de fala, de exemplo, de falar sobre isso. Então, não sempre ficar escondendo, assim. Não acho que é o caminho ficar escondendo. Fulano tem um autismo, mas a gente não fala sobre isso. Não, vamos falar sobre isso. Temos que falar sobre as diferenças, porque assim cada vez fica mais fácil, mais positivo. A gente tem que entender as diferenças como algo positivo, e isso só exercitando é que vai trazer. A metodologia estratégica. Então, como eu fiz o meu projeto. Eu entrei na sala e falei um pouco sobre diferenças, né? Então, eu deixei de forma bem aberta, fiz perguntas. Então, sempre o que surge são as diferenças físicas, né? Então, mais alto, mais baixo, tipo de cabelo, mas não só as diferenças físicas, né? A gente dá o exemplo de alguém que é gêmeas idênticas. Elas são idênticas, né? Ou eles são idênticos, mas não são não é a mesma pessoa. Elas têm personalidade diferente, elas têm aprendizado diferente, cada um tem seu tempo, cada ser é um ser único, né? Como os dedos da mão. A gente tem que nenhum dedo da mão é igual e é assim, cada ser é único, né? É diferente um do outro e a gente precisa abraçar essas diferenças, né? Cada um tem um tempo, cada um tem uma característica. Às vezes matemática é mais fácil para um, português é mais fácil para outro, no que um precisa de apoio, no que o outro precisa de apoio, né? Apoio, todos precisamos, né? Durante a vida a gente vai precisar muito de apoio sempre. Então, a gente começa falando sobre essas diferenças. E após isso, eu falo também sobre a empatia, né? De como respeitar a diferença do outro, como se colocar no lugar do outro. Usando, né, antigamente, porque hoje em dia que eles estão na pré-adolescência, né, eles não brincam mais tanto de teatro, essas coisas assim, mas como que um teatro, o que o teatro faz? Ele faz você se colocar no lugar do outro, né? Eu estou interpretando um papel, eu estou fingindo que eu sou aquela pessoa, estou me colocando no lugar daquela pessoa. Quando a gente assiste um filme, que, nossa, às vezes o personagem principal, a gente entra assim na vida dele, né?
A gente se comove com os problemas dele, a gente sofre junto, a gente chora. Isso é ser empático. E então a gente fala um pouco sobre a empatia, e aí eu sugiro o seguinte atividade. Cada aluno vai escrever alguma coisa que gostaria de ouvir num papelzinho, um elogio, alguma coisa muito boa, uma coisa gentil. Vai escrever num papelzinho, e a gente vai colocar todo esse papelzinho dentro de um pote, e depois eu misturei bem, e aí eu fui dando um papelzinho para cada aluno. Então eles leram, e depois eles leram em voz alta, cada um leu o seu papelzinho com os elogios, né? E, bom, a avaliação dessa atividade, para mim, foi uma atividade muito positiva, porque nos deu a oportunidade de demonstrar que há diferenças e há alunos que precisam de alguns apoios, e apoio não é a mesma coisa que privilégio. E que também a gente deve ser empático, a empatia só causa coisas boas, né? A gente nunca viu alguém ser empático e trazer uma coisa ruim. Sempre são exemplos muito bons, como a nossa atividade. Não teve um aluno que não sorriu lendo aquilo, né? Então, gerou muitos sorrisos, uma energia de muita felicidade mesmo na sala. Eu acredito que foi uma atividade muito boa. E é isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima!